boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o que seria, qual o conceito da programação não orientada a objetos. A programação não orientada a objetos seria a programação estruturada, que a gente chama. Essa programação estruturada, o programa sempre vai seguir uma sequência, ele sempre vai seguir uma determinada lógica. O código vai ser implementado por passos, né, por meio de uma... Ele vai ser escrito em um passo a passo mesmo, como se fosse um passo a passo, e o programa sempre vai seguir naquela ordem. Essa é a programação estruturada, que não seria orientada a objetos. E basicamente ela se divide em três partes, que é sequência, seleção e iteração. Sequência seria onde estão as instruções do programa, entrada e saída. A seleção seria uma condição para, por exemplo, um if. Se a condição for verdadeira, ele segue uma linha. Se não for verdadeira, ele segue outra linha. E a iteração geralmente é onde está as estruturas de repetição e outras funções. Basicamente isso. Eu vou trazer algumas vantagens em utilizar a linguagem estruturada C em decorrência de uma linguagem orientada a objetos como Java. Dado alguns cenários, por exemplo, um cenário onde você vai rodar a sua aplicação em um hardware com baixo poder de processamento, com pouca memória RAM, você vai querer utilizar esses recursos com eficiência, né? E a linguagem C te permite você fazer isso utilizando a alocação dinâmica. Você cria os seus ponteiros ali e tudo mais com eficiência e com baixo custo para a memória. Em decorrência da linguagem Java, você lida ali com o garbage collector, onde você não tem controle do que é a hora que esse objeto é criado e a hora que esse recurso ele é removido da memória. Você simplesmente chama o seu objeto e o garbage collector ele toma conta ali. Você não tem esse controle. Em alguns cenários você vai querer ter esse controle, por exemplo, trabalhando com um microcontrolador, ou em um cenário onde você está criando um jogo, onde você vai usar bastante recurso. A programação orientada a objetos, por ser muito complexa, exige mais esforço na modelagem de sua aplicação, além de ser muito difícil seu aprendizado para desenvolvedores iniciantes, pois os objetos possuem uma documentação muito extensa. Esse tipo de programação possui dependência de funcionalidades, a qual é causada pela herança. Por causa disso, diversas implementações estão espalhadas em classes diferentes, dificultando seu acesso e seu uso. E por último, a programação orientada a objetos é mais lenta que a estruturada, por ser complexa, possui um desempenho inferior a um código bem escrito pela programação estruturada. Bom, se a gente for comparar a programação orientada a objeto com a programação estruturada, a gente já pode começar observando que a programação estruturada ela te permite, né, um controle muito mais eficaz de todo o seu fluxo do programa, né? Além de que você tem uma maior facilidade de compreender o código quando analisando. Por outro lado, a gente tem também a programação orientada a objeto, que ela apresenta uma complexidade muito maior na hora de aplicar esses conceitos de orientação ao objeto, e o código ele acaba tendo, na maioria das vezes, um desempenho pior.